Olá, amados amigos, amados mestres e companheiros de experiência humana, irmãos de fé ou simplesmente companheiros da experiência humana mesmo, porque isso é uma coisa que todos temos em comum e isso deveria ser evidenciado. Assim, todos temos em comum, a não ser que esteja algum animalzinho de estimação aí do lado, né? Mas, enfim, em essência também a gente não é tão diferente. Hoje eu estou aqui mais uma vez, e vocês devem estar se perguntando, mais uma vez? Ele nunca gravou ali antes? A verdade é que hoje eu já gravei 2 vezes aqui. E uma delas eu tampei o microfone com a mão, sem querer. E a outra vez a memória não foi suficiente da câmera. Mas enfim, é porque era para ser agora. Vai entender, né? E então, o que eu vim falar aqui hoje, que eu vim querer para esclarecer, é a questão que ficou em aberto no 5º vídeo da série. Inclusive já tem o 6º e o 7º gravado, mas eu senti que eu deveria gravar esse outro vídeo antes. E também anunciar a abertura de um novo ciclo, um novo canal. Porque eu percebi uma coisa, na série Que Seja, as coisas começaram a fluir quando eu abri mão do meu egoísmo limitante, o meu personalismo. Eu não me baseei só em mim, eu me baseei no que eu creio que seja a verdade. E eu quero deixar claro aqui a minha intenção de compromisso com a verdade, além de públicos, de crença, de descrença, de eu mesmo, ou seja do que for. Meu compromisso que seja com a verdade. E então, talvez inclusive, eu vou abrir um novo canal, que eu ainda estou pensando no nome, que vai servir mais para mensagem a grupos específicos, a grupo de trabalhadores da luz, porque nós estamos num florescimento muito bonito dessa nova era e tem muita gente trabalhando a favor do bem, ao invés de ir contra as partes opostas. Eles estão fortalecendo o bem, que inclusive tem a ver com o tema do 6º vídeo, que é ordem, organização. Porque às vezes a gente mira no extremo, mira no outro e não percebe que a gente está no meio disso tudo. Pois então, enfim, eu ainda estou pensando no nome. Talvez seja Amigo dos Livros, Amigo do Saber, ou então Universo Amigo, que já tem a ver com uma coisa além de mim e cuja qual eu estou inserido também, e que todos estamos. Creio que Universo Amigo seja um bom nome para o canal que irá se iniciar. E também eu quero aqui esclarecer a metodologia usada nos canais, mas antes eu quero esclarecer outra coisa. Quando eu percebi que eu não deveria basear no meu egoísmo para poder falar, teve uma coisa que eu esqueci, que eu também não me deveria basear unicamente só em públicos específicos. Não me deveria basear em pessoas que acreditavam exatamente no que eu acredito e nem nas pessoas que negavam. Porque, sabe, eu devo fortalecer os que pensam igual a mim. Fortalecer e aceitar ser fortalecido por eles. Mas o foco não é só eles, o foco é toda a verdade, sem exceções. E quando a gente foca nos que pensam totalmente igual também, a gente inconscientemente está querendo fugir da raia. Sabe por quê? Porque quando a gente percebe que a verdade é que somos livres e responsáveis pela criação de nossa realidade, a gente pode tomar 2 caminhos. Ou querer sair convencendo o mundo todo disso, querer dar comida para quem se diz de barriga cheia, ou assumir a responsabilidade que temos e trabalhar de forma ativa, que às vezes pode, num olhar de preguiça, pode parecer algo ruim, né? Mas a verdade é que é algo gratificante. E por que eu parei de gravar a série Que Seja no 5º vídeo? Foi muito simples. Quando eu toquei no assunto generalizar, eu parei, né? Eu falei, não vou gravar mais. Mas não é porque eu queria generalizar, eu não queria generalizar nada, entendem? O que aconteceu
é que eu me utilizei daquela oportunidade para sair fora, porque eu não queria assumir nenhuma responsabilidade naquela época. E, sabe, eu tava mirando coisas muito grandes, que talvez estejam além de minhas competências no momento. Mas então, eu quero assumir essa responsabilidade agora, com o auxílio da natureza, que já vem sendo tão abundante, que se eu não souber honrá-la, esse auxílio que é gratuito, então eu não vou saber honrar mais nada, não é possível. Então, saber honrar esse auxílio e trabalhar de forma ativa, no meu tempo, no tempo que eu achar saudável e da forma que eu achar saudável, sem querer provar ou desprovar nada pra ninguém, sabe? Apenas baseado na verdade. Então, uma coisa que me surpreendeu naquele vídeo é que, sabe, tem a questão do sol do meio-dia. Eu não sei se vocês perceberam que aqui é meio-dia agora, mais ou menos, e que todo o ambiente fica sem sombras. Não há sombras no ambiente quando é meio-dia. Quando o sol está num extremo do horizonte, uma pequena pedrinha faz uma sombra enorme. E é claro, as margens, os extremos, continuam tendo sombra, mesmo ao meio-dia. E a gente percebe que o ambiente fica nítido, claro, mas quando o sol está de meio-dia, a gente começa a perceber as sombras individuais, não do ambiente em volta. Se vocês perceberem em volta, eu não estou criando sombras no ambiente. Mas olha, eu percebo as minhas sombras, os meus contornos. E foi assim com aqueles fenômenos que aconteceram nos vídeos. E sim, mais pra frente eu explico porque são fenômenos reais. Mas quando eu percebi, sabe, aquilo lá sempre aconteceu comigo, aquelas coisas maravilhosas, aquela ajuda, aquele auxílio, sempre aconteceu, assim, aliás, tem 5 anos que acontece. Então eu podia perceber as sombras do ambiente, mas quando eu percebi os meus contornos de sombra, eu percebi que eu deveria me trabalhar antes de qualquer coisa. Então me esforcei nesse sentido. E quero dizer aqui que eu não sou perfeito, sinto muito para quem espera isso de mim, mas que aqui eu vou evidenciar o que há de bom em mim, nos outros e em tudo que eu possa perceber. E tentar evidenciar caminhos de luz, porque vale mais que as sombras. Assim, a escuridão, as sombras físicas, não querem dizer nada, a não ser, assim, às vezes um lugar bom para descansar um pouco do sol. E as sombras existenciais, espirituais, do inconsciente também não são muito diferentes. Às vezes a gente se sente confortável ali naquela sombrinha, né, da ignorância, mas não percebe que, assim, muitos dizem que a verdade dói, mas a verdade com amor, ela não precisa doer. Sabe, eu não esqueço dessa frase. Sempre a verdade, em todos os momentos a verdade. Mas se a verdade não pode ser dita com amor, questione a verdade. Muitos se perderam do caminho da evolução por terem se apegado à verdade de forma cruel e obtusa. Então, assim, o que eu quero dizer é isso, que a gente tenha amor e verdade, clareza de propósito, de intenções, que as coisas vão ir pra frente. Vocês podem ter certeza disso. E a caminhada é longa, longa e com amor em cada passo, que a gente possa ter plenitude, paciência, luz em cada passo, consciência em cada passo. Então aqui eu quero explicar aos que pensaram assim que eu estava tendo algum tipo de surto esquizofrênico naqueles vídeos que eu estava pegando respostas em livros. Bom, como eu já disse, eu não tenho nada contra os esquizofrênicos, mas esse não é o caso. O que acontece é que já faz muito tempo que eu tenho essas experiências, como eu já disse. E também eu posso citar algumas. Por exemplo, teve a vez que essas coisas começaram a acontecer. Eu fiz mais de 30 perguntas consecutivas e todas vieram respostas claras.
que não poderiam ser aplicadas à pergunta anterior nem posterior. Então nisso eu já comecei a ficar mais cabreiro, perceber que tinha alguma coisa ali. E depois de muito tempo aconteceram várias vezes. Por exemplo, teve uma vez que eu estava limpando a mercearia para o meu pai e ele deixou umas músicas tocando. E aí eu fui abrir um dicionário e já tinha tocado várias músicas. Quando eu abri o dicionário, a primeira palavra que o meu olho foi na palavra evolução. Aí tudo bem. Assim que eu li isso, começou uma música no rádio que chamava Evolução. E isso era um pendrive, eram músicas que já estavam gravadas lá. Mas esse é um detalhe. Teve outra vez que eu estava no escritório de um lugar que eu trabalhava e em cima da mesa estava uma Bíblia aberta. Eu falei, nossa, que legal, né? Aí eu li, estava no capítulo Deus fará vingança. Olha pra você ver, gente, se isso é coisa de deixar no ambiente de trabalho. Aí o que eu fiz? Eu já fui lá, folheei a Bíblia e caiu no capítulo de Páscoa. O detalhe é que era véspera de Páscoa. E falava, fulano, a passagem dizia, fulano pegou o dinheiro, repartiu aos trabalhadores de acordo com as suas obras e tal. É muito mais propício ao ambiente de trabalho. E isso é só um detalhe. Esses livros são a parte menos explícita da experiência que eu tive. Tem coisa assim, por exemplo, eu já tive vários sonhos que me guiaram com nomes, situações e, sabe, revelações assim em forma de missão mesmo. Mas isso é eu comigo mesmo, só eu que sei, né? Não tem como provar. Mas os que já sabem que isso é uma realidade podem tomar esses fenômenos como um fato comprobatório. Eu prefiro que se baseiem no conteúdo, que já está mais que o suficiente, e quem for para duvidar vai continuar duvidando, e tudo bem. Mas então é isso. Eu só queria explicar essas coisas, um pouco dessas coisas que ficaram em aberto, e dizer que a gente não para por aqui não, que eu conto com a ajuda de vocês também, conto com a compreensão, e quem sentir no coração, que quem quiser que possa curtir o vídeo, possa compartilhar, às vezes enviar para algum amigo esse vídeo, os próximos que virão. E nos que eu for ler os livros ao acaso, eu começarei a colocar os links na descrição dos vídeos. Links entre a pergunta e a resposta, e a minha interpretação também. E convido a vocês a fazerem o mesmo. Então, no mais é isso. Mas antes eu quero pegar uma mensagem para encerrar o vídeo com o auxílio dos mestres e com essa luz maravilhosa que nos ilumina. Tá aqui, fechadinho. O propulsor e o crítico interior, muito importante no caminho, né? O propulsor. Nosso propulsor íntimo nos impele a realizar o máximo que podemos. Ele adora fazer lista de tarefas e acha que a coisa mais importante da vida é cumprir todas elas. Como o perfeccionista, ele não se dá conta de que está pedindo o impossível. Não tem ideia de que existem muitas outras coisas que podem ser importantes na vida, como a descontração ou a intimidade. O propulsor é muito reforçado pela nossa ênfase cultural na produtividade, na realização de tarefas. Quando tomamos consciência dessa nossa voz interior e conseguimos nos distanciar um pouco dela, podemos provocar uma mudança radical na nossa vida. Estou deixando de me pressionar. Posso atingir os meus objetivos na vida com total descontração. E o outro que eu acho que pode dar tempo de ler, e que eu já me despeço de vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. O próximo